Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas de uma maneira bem diferente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25. Hoje eu trouxe a Priscila Eisenbaum. Como é que fala? Fala pra gente esse sobrenome, Priscila. Esse sobrenome é polonês. Uhum. Então, se fosse alemão era Eisenbaum, mas é Eisenbaum. Eisenbaum. Polonês, Pois esse foi a herança do meu sogro. Mas tem umas heranças que são boas, mas né? é querida, essa é muito querida. E o que significa Eisenbaum? O Baum é árvore e o Eisen, ferro. Meu Deus. E tem pouquíssimos no Brasil, tá? A família é bem reduzida no mundo inteiro, incrível. E interessante assim, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, Sim. foi o que nós combinamos, né? Já faz tempo que nós estamos conversando, trocando mensagens, ligações. É muito bom ter você aqui. É um prazer. Mas eu sempre costumo abrir meus programas trazendo currículo do meu entrevistado, e dessa vez aqui eu não vou trazer currículo porque eu vou deixar você se apresentar. Mas isso vai ser ao longo do programa, tá? Legal, vamos embora. O bacana é você contar para mim, contar para o nosso público, como é que surgiu essa história do empreendedorismo na sua vida. Conta um pouco então de você. Na verdade, Aguinaldo, eu nasci dentro de um escritório contábil. É um escritório super tradicional de São Paulo, com mais de 50 anos de história. Se envolve com a história da empresa familiar. E sempre vi meu pai tendo um cuidado com não eram clientes, eram parceiros da vida dele, que ele tinha... A pessoa ia comprar um carro e ele sempre consultava, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Passamos por várias moedas, né? Eu criança, ouvindo aquilo, né? A inflação, de repente acabou tudo, teve confiscos, e sempre ele estudando e entendendo a necessidade do cliente, atendendo o melhor para o cliente. Diante disso, houve uma estabilidade no escritório e passou a atender o médio para o grande empresário. Aquela pessoa que, empresário, já sabe onde está e faz aquela escala diferente e você pega um nicho, na verdade, que você vai para aquele. Eu sou advogada, na verdade, mas sempre gostei muito dessa gestão empresarial, administrativa, contábil, né, financeira. E a gente começou a entender, de uns 2, 3 anos para cá, não a importância do empreendedor. O empreendedor é super importante, como sempre foi. Mas a carência de uma gestão contábil para ele. Porque para um contador estabilizado, é muito caro essa estrutura dele, para ele atender este pequeno de forma que resolva o problema, que a gente fale a mesma língua do empreendedor. Fica caro, né? Fica caro pro empresário pequeno. E a pessoa fala assim, gente, o contador é um mal necessário. Que chatice, eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar o contador. Eu consigo abrir uma empresa sem um contador? Não. Ai, que chato. E a ideia, o contador, ele não é um mal necessário, ele é um parceiro teu. Sim. A Hub nasceu... não é que, às vezes até me perguntaram outro dia, é um subproduto da Contábil Bandeirantes? Não, não é um subproduto. A gente faz uma coisa mais enxuta, porque claro que uma pessoa que vai empreender, ela não precisa de 1000 mecanismos como precisa um grande empresário, mas por que ela não pode entender do negócio dela? Ela deve entender. Sim. De maneira ágil, rápido, e que ela não perca tempo, ela não precisa entender as regras contábeis, mas ela tem que entender por que ela está pagando um tributo. Por que ela está fazendo aquilo, né? Por que ela está fazendo. Sim. A ideia é exatamente essa, porque o contador, as pessoas acham que é um emissor de tributos, e não é isso, é muito mais que isso, ele tem que ser um parceiro seu da vida. Ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser um profissional que te ajude a gerir a empresa, né? O que eu percebi, olha só, eu fui empreendedor, sou empreendedor, né? Mas eu comecei uma empresa com o meu nome no CNPJ no ano de 2001, então isso nós temos já 20 anos. De lá para cá, eu fui aquele cara que não sabia nada, que só sabia vender. Eu fui aquele cara que começou a entender um pouquinho. Posso interromper uma coisinha? Não fala assim, eu só sabia vender. É o teu negócio, você sabe vender.
Sim. Você tem que ter um parceiro para te ajudar o que aqui? Sim, mas naquele momento a gente não tinha essa cultura, né? Então o que eu estou querendo dizer é que naquele momento lá, a contabilidade para mim era um fantasma tão grande que só de olhar para a cara de um livro caixa, naquela época a gente ainda trabalhava muito no papel, eu falava, meu Deus, o que é isso? O que eu tenho que saber daqui? E caro, né? E caro, porque era trabalhoso, né? E aí vieram as planilhas, depois os softwares, a coisa foi facilitando. Bom, eu digo que alguns anos depois eu sabia cada real que entrava, cada real que saía e para onde ia, né? Mas demorou para mudar essa cultura. E eu só fui mudar essa cultura quando eu entendi realmente a importância disso, né? Então acho que é isso que você quer dizer. Posso bater bola com você uma coisinha aqui? Claro. Posso mudar um pouquinho? Então vamos lá, inverte. Vamos fazer uma coisa cultural. Eu acho que é uma coisa cultural que a gente tem que mudar. Uma vez que você entendeu essa importância, mas infelizmente você teve que aprender bem na dor. Fazendo errado. Fazendo errado. Sim. A diferença de você ter tido um planejamento e não tido um planejamento, o que impactou tudo? Não, impacta, inclusive, que a gente consegue trabalhar muito melhor estratégia. Por exemplo, nem todo dia a sua empresa está bem, nem todo dia o empresário está bem, a sua equipe está boa, tem momento que a sua equipe está em formação. Então, quando você tem ciência dos números da empresa, você tem até uma tranquilidade para falar assim, não, esse mês eu não preciso produzir tanto. Eu chamo isso de planejamento. Todo mundo tem que se planejar. E o planejamento, as pessoas acham que é uma coisa muito chata, mas não é. Na hora que você se planeja, aquele começo é um pouquinho mais trabalhoso. Depois que passado 1 mês, 2 meses, que você sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, e vê que o negócio está entrando ali no prumo, né? É tipo o universo que você está entrando, fica mais fácil de você entender. E você vai ter mais qualidade de tudo, até de vida. Sim, porque a cobrança é menor. Você vai conseguir separar a sua pessoa jurídica da sua pessoa física. E o empreendedor, ele vai ter o foco de saber o que ele está empreendendo, né? Qual o seu verdadeiro talento? Porque todo mundo tem talento. Todo mundo é importante. O meu, por exemplo, definitivamente não é contabilidade. Mas assim, né? Falar, né? Não é um assunto que... É como criança que eu brinco, né? Ai, que legal, vou para aula de matemática. Você já ouviu isso? Não vou. Não, né? Não vai, né? Criança, se você for olhar, quem tem filho sabe disso, as contas do jeito que fazíamos antes, uma conta de divisão, eles fazem totalmente diferente. Aquele negocinho lá não existe mais, não existe né? mais. A ideia é exata por quê? Porque eles têm que saber o porquê que tem que chegar naquela conta. Sim. Um planejamento, a pessoa que se planeja num cartão de crédito, vamos falar, primeiro um planejamento antes, na vida pessoal, Sim. já muda. Ela vai colher frutos depois. A gente tem que parar de pensar que o mundo vai acabar hoje e fazer um planejamento. Eu não estou falando planejamento de 10 anos, não. Planejamento assim, anual, Sim. semestral, Sim. para a pessoa saber o que vai colher lá depois. E aí que entra a expertise nossa, de criar essa plataforma, que é um site. Fizemos um jeito que a pessoa coloca a qualquer hora. A gente brinca que é na palma da mão, porque ninguém mais vive sem isso aqui, né? Que, aliás, antes eu vim aqui com um tablet, um monte de coisa. Hoje, meu programa está aqui, né? Tá todas as informações que eu preciso, tem meu cronômetro, não é verdade? Acessível. Acessível. A qualquer horário. Com certeza. E outra coisa que a gente fala muito lá, que é muito importante, o empreendedor, a gente olha o empreendedor com respeito. É a pessoa que cultiva alface. Ele pode ter o planejamento, ele deve ter um planejamento, ele tem que ter um CNPJ para a vida dele. Ele tem vantagens, ele tem benefícios daquilo. E as pessoas não o fazem por desconhecimento. E às vezes existem algumas barreiras impostas que a pessoa passa a vida inteira sem saber que aquilo lá é bom para ele, porque alguém falou. E vamos aproveitar que todo mundo tem acesso, hoje a informação chega diferente para todo mundo. E a ideia por que da plataforma? A gente gosta disso aqui, né? Tratar o cliente, explicar, customizar.
como a gente quer atingir, e é muito legal, eu acho que é o grande gostoso essa troca de atingir, de conversa e tal, não existe uma forma que pode funcionar para A, B e C a mesma fórmula, Sim. Não, né? Cada um tem o seu jeito. A gente criou um diagnóstico, que não é uma coisa pronta, mas claro que induz alguma coisa das pessoas irem. Então tem tipo um questionário para a gente enquadrar mais ou menos o perfil que estamos usando a nossa expertise de tantos anos no mercado. Para enquadrar mais ou menos qual que é ali o negócio, o tipo de empreendedorismo, ver qual que é o imposto que a pessoa paga, para a gente entender mais ou menos, fazer um estudo com a pessoa, fechamos aquilo, então a gente brinca que a gente é uma plataforma humanizada. Não é que é aquela coisa fria que você fala lá com uma plataforma e um robô está te respondendo. Não, tem alguém lá. Ou seja, o que você traz é um produto que faltava para o pequeno empresário, moderno, né? E que... Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso, vamos falar de uma maneira completa. Vamos. Nós vamos dar um intervalo agora, a gente vai falar um pouquinho mais aqui da Cuidare com o Edivaldo. E na volta eu vou explorar bem essa questão da plataforma com a Priscila para vocês conhecerem melhor. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o risco da automedicação dos idosos. Os idosos eles têm tendências de se automedicarem, o organismo deles são lentos para a metabolização de medicamentos e todos os medicamentos causam efeitos colaterais, principalmente nos idosos, devido a essa lentidão de expelir a medicação. Além do que, não podemos esquecer, que o idoso sempre toma algum outro remédio já prescrito. Então essa associação não é muito bacana, trazendo riscos e malefícios para a saúde do idoso. Toda medicação do idoso deve ser prescrita e também acompanhada, não pode ser aleatória, tá bom? Espero ter ajudado e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje com a Priscila Eisenbaum. Olha só, aprendi. Priscila, quando o Café Corporativo surgiu, há 4 anos atrás, a proposta era trazer conteúdo para o pequeno e médio empresário, para aquele varejista, para aquela pessoa que trabalha num pequeno empreendimento e que muitas vezes tem dificuldade de trazer aquilo que tem de bom no mercado, porque as grandes empresas, elas têm toda uma equipe, toda uma estrutura, toda uma ferramenta, a gente né? até falou, né, no telefone, né, sobre com isso, certeza. Né? E a pequena empresa não, a pequena empresa muitas vezes até estuda, o sujeito é formado, ele tem aquela formação, ele viu aquilo na faculdade, na pós-graduação, mas ele não tem acesso a usar, né? Como que esse cara hoje, como que ele trabalha, né? Vocês estão trazendo uma ferramenta para isso, não é? Para isso. Conta um pouco mais a respeito disso para mim. Vamos dar para o pequeno o que o grande tem acesso. Porque só os grandes empresários que têm controller, que têm uma estrutura diferente, que tem acesso a esse tipo de coisa. Sim. Não, a gente fez um resumo disso, coisas que são relevantes para o pequeno comércio, para quem é microempreendedor individual, como que ele consegue ele mesmo emitir uma nota fiscal, ele cadastrar o estoque dele, emitir uma nota, fazer... é uma plataforma 360. Inclusive com meios de pagamento acoplados também, que seja rápido, ágil e barato. Na verdade, é isso que a gente uniu. Tem que ser funcional, né? Funcional. Então fizemos isto e que atenda e que ao mesmo tempo ele participe da vida financeira da empresa dele, da vida contábil da vida da empresa dele, que ele entenda o que é uma gestão. Que ele não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica. Ele não pode pegar o dinheiro que ele tem na receita do trabalho dele, pagar a conta da padaria e depois pegar a aposentadoria dele e pagar a conta da empresa. Exatamente isso. Isso é uma coisa assim, a gente brinca que a gente tem que fazer, tirar essas empresas da UTI, por exemplo, e deixar ela saudável. Sim.
E é esse o nosso papel. Mas sabe que isso é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes, para quem não entende, microempreendedor individual é o MEI. Né? É uma categoria nova, recente. E o que acontece? O MEI, muitas vezes, ele sabe fazer o trabalho. Ele é um marceneiro, não sei se pode MEI marceneiro, né? Estou dando exemplos assim. Pode. Mas, enfim, ele tem uma atividade que ele é muito bom naquela atividade, mas ele não sabe gestão, ele sabe fazer, cobrar, pega o dinheiro, põe no bolso. É um artista. Ele é um artista. E ele não entende da parte burocrática. Isso. E aí essa falta de gestão, uma empresa. Não sabe. Às vezes ele fala, não vou nem me preocupar com isso, que é muito complicado. E hoje abrir MEI é muito fácil, né? Você faz isso na internet, você não precisa ir em lugar nenhum. Faz na internet, você não precisa. Inclusive, não precisa de contador para você abrir o MEI, para você movimentar o MEI. Você pode entrar por lei não precisa, né? Não precisa. E quem tem uma facilidade, entre que consegue fazer direto. A gente se propõe, o simples já é diferente. Mas o MEI, ele consegue sim, ele não é obrigatório o contador. Apenas uma declaração anual que precisa passar para informar o governo que ele precisa de uma intervenção de um contador, mas ele não precisa. Quem tem a facilidade, não deixe de consultar, porque tem mais de 700 atividades. Então, sempre vai ter ali para o empreendedor, sempre vai ser uma atividade que vai se encaixar. E é importante a gente salientar que ele paga uma guia por mês, que é a guia DAS. Ou seja, ele não tem que ficar único. Pagando aquele monte de... E está embutido os benefícios que a gente fala, o INSS, o imposto de renda, é tudo numa guia única. Aquele imposto único que todo mundo na época de eleição fala, o MEI existe isso. Só que as pessoas não sabem, que chama DAS. Mas o interessante também da gente falar é que o MEI, nem todo mundo pode ser MEI, né? Geralmente, quem não pode ser MEI, vamos fazer um apanhado geral aqui. O MEI, quem passa por órgão de classe, não pode ser MEI. Sim. Tá? Quem é fisioterapeuta, dentista, médico, não pode ser MEI. Mas daí MEI. você tem uma outra alternativa. Temos, daí tem o simples, que pode ser prestação de serviços, Tá. Que daí o tributo ele oscila, daí tem que realmente ver qual que é a atividade da pessoa, mas mesmo assim é muito mais vantajoso para essa pessoa ter um CNPJ, vamos exemplificar, um psicólogo que atende online, que é uma coisa que a gente, é uma tendência. Que está agora... Por dois motivos, né? Psicologia, atender online, porque primeiro, todo mundo precisa de psicólogo, e segundo, que ninguém pode sair de casa, né? E esse formato híbrido, eu acho que veio para ficar. Sim. Então, o psicólogo é aquele que preenche um carnê-leão, por exemplo. Sim. Que a tributação dele é muito maior. Ele se formaliza através do carnê-leão, né? Por que esse psicólogo, ele não abre um simples, uma empresa do simples? Porque ele acha burocrático, porque ele não sabe que ele pode. Exatamente. Então, no nosso site vai ter toda a orientação. Nós abrimos essa empresa, ou a gente pode... Você falou para mim da pessoa que abriu uma empresa e teve problemas com isso e esqueceu que tinha aberto essa empresa. E deixou lá. Esqueceu. É falta de conhecimento, né? Não é nem por nada. É como um monte de gente que abriu o MEI que não pagou essa guia. Não vou pagar porque é uma fortuna que eu estou devendo, eu não vou nem retomar isso. Retoma. Às vezes não é tão difícil retomar, desde que você procure as pessoas certas para fazer isso. Porque você pode ter uma aposentadoria, você pode ter um auxílio-doença, tem as vantagens que são muito legais que as pessoas deixam passar. Não deveria te deixar. Sim. Muito mais barato que você recolher, as pessoas têm essa mania também de recolher o INSS. É muito mais caro do que a guia DAS, que é R$62. Você sabe o que eu acho interessante? Que às vezes por não se formalizar, a pessoa ela pensa que ela está ganhando alguma coisa, porque ela não está pagando um tributo, mas ela está perdendo numa série de outras coisas, né? Ela vai perder lá na frente. Posso te dar um exemplo disso? Vamos falar de marketplace, que a pessoa pode fazer um artesanato, e ela quer vender. Ela põe nessas plataformas para venda, que tem N, né, que a gente sabe que tem um monte. Mercado Livre, né, assim por diante. Tem um monte que eles falam que pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Vamos supor que essa pessoa é a pessoa física. Vem um monte de depósitos, de coisas na pessoa física dela. Esse é um problema da Receita Federal,
identificar e falar de onde estão vindo esses depósitos. Você não tem como mostrar no seu imposto de renda depois, né? Tá errado. Se essa pessoa é um MEI, que vai pagar os R$62 por mês, etc., ele vai ter ali comprovação do negócio dele, está se formalizando. Isso é muito, muito, muito mais seguro para ele. Às vezes o sujeito ele chega num determinado momento que ele tem um dinheiro guardado, ele compra um carro. Quando ele vai fazer o imposto de renda dele, ele vê que formalmente ele não teve renda para comprar um carro. Sim. Por quê? Sim. Porque essa renda foi informal, foi tudo como pessoa física, ele não tem como mostrar isso, né? E aí é onde o seu imposto estoura. O imposto de renda ele fica... E outro problema que tem, Rinaldo, é até uma coisa que a gente fala muito, é assim, o contador ele para tudo que ele está fazendo, estou falando uma coisa assim cultural, e para tudo e vamos fazer só imposto de renda. Sim. E não é assim que funciona. Porque o imposto de renda tem uma expertise para você declarar as suas coisas. E sempre a pessoa tem alguém na família que faz. Isso é uma coisa que sempre tem, um tio, uma madrinha, sempre tem alguém que faz imposto de renda. A pessoa, como você falou, a pessoa guardou o dinheiro na casa dele e vai lá e declara. Imagina o sacrifício dessa pessoa de ter juntado um dinheiro, declara errado e gera uma multa. E tem que pagar. E tem que pagar. Praticamente você tem que gastar aquele dinheiro que você guardou com muita luta em função de um erro. Erro. Inocente. E aí causa uma revolta na pessoa. E isso está errado. Por isso que tem que ter uma orientação justa. Outra coisa, você falou de negociar um carro. Se você tem um CPF, é uma negociação. Se você tem um CNPJ, é uma outra negociação. Você já consegue isenções, né? Taxas, Enfim. é um monte de coisa que muda. Um produtor agrícola, ele precisa lá do caminhãozinho dele para fazer a entrega. Esse produtor, ele que entrega, ele que planta, ele que colhe, ele que faz tudo, né? Não é uma pessoa que tem uma estrutura. Se ele tem um CNPJ, ele consegue negociar totalmente diferente do que um CPF. Com certeza. É muito mais seguro. Priscila, eu acho que eu acredito que isso que você está falando é uma coisa que nós temos realmente a obrigação. O Café Corporativo tem a obrigação de levar isso para o pequeno empresário, porque foi isso que nós nos propusemos a fazer há 4 anos atrás. Então a sua vinda aqui, né, a sua presença aqui, serve realmente para trazer essa consolidação do nosso propósito, da nossa missão. Então eu já te agradeço de ter vindo. Acho que esse seu trabalho é extremamente útil para o nosso pequeno empresário. E queria também deixar uma coisa que, assim, agradeço super o convite. É um trabalho que a gente também quer transcender essa parte tão técnica da contabilidade e pôr à disposição das pessoas que têm as dúvidas, encaminhe e-mail para a gente. Isso não vai gerar nenhum tipo de custo a essa pessoa, não vamos cobrar de ninguém nada para esclarecer, porque nós vamos mudar, cada um fazendo um pouquinho, nós vamos conseguir mudar. Não acredito nisso mesmo. Nosso papel é esse. Com certeza. Da contadora. Seu e-mail já apareceu aqui na tela, pode ter certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Legal, muito obrigada. Te agradeço ter vindo e você que está em casa, espera um pouquinho aí que daqui a pouco tem mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Falamos aí bastante com a Priscila a respeito desse assunto que para alguns é chato, que é contabilidade, mas no momento que ele é traduzido passa a não ser tão chato assim. Eu sou experiência disso, né? Você sabe que hoje eu vejo que o empresário, principalmente o pequeno empresário aqui no Brasil, muitas vezes ele quebra não porque ele não tem a competência para fazer o trabalho dele, mas sim por falta de planejamento. Sabe que quando uma empresa está crescendo, está surgindo, em algum momento ela vai passar por apertos, vai ser o momento do investimento, eventualmente até ela vai ficar no vermelho, vai pegar um empréstimo no banco, vai ficar, entre aspas, devendo. E aí o empresário, ele se desespera. E aí ele vê que os números dele estão ficando cada vez mais no vermelho, ele fecha a empresa. Mas não era a hora de fechar.
Se ele tivesse um planejamento, se ele tivesse, sabe, alguém orientando, ele entenderia que aquilo simplesmente faz parte do processo e que as coisas vão crescer depois. Se ele tivesse essa planilha, esse mapa, quem tem mapa chega onde quer chegar. O problema é quando você não tem um mapa. Quando você não tem um mapa, você desiste. E muita gente hoje no Brasil quebra por falta de planejamento. Então, minha sugestão, se oriente, vá buscar orientação. Priscila deixou aqui o e-mail dela, minha sugestão, fale, vá buscar dúvidas, ela não está cobrando nada, vai buscar dúvidas que com certeza você vai ter alguma orientação que vai te ajudar na sua empreitada. Esse é o Café Corporativo, a nossa missão é essa, trazer informação gratuita realmente para você e na próxima semana nós estamos aqui de novo, enquanto isso você fica nas nossas redes sociais, no nosso YouTube/Café Corporativo, com todas as 190 entrevistas anteriores lá também. Até a próxima semana.